Boa tarde, nação corintiana. Boa tarde para todo mundo. Como é que vocês estão também? Espero que sim. Mais um videozinho de pré-jogo, né? De Corinthians e Cruzeiro. Amanhã, domingo, dia 16, às 7h30 da noite, na Neoquímica Arena. Bom, vamos falar de algumas notícias também, nação corintiana. Vou falar também sobre a lesão confirmada do André. Vamos falar também sobre Memphis Depay. E não vamos falar também sobre Pedro Raul, nação corintiana. Chegou a informação para mim hoje de que o Pedro Raul, durante a partida contra o Rosário Central na Libertadores, o Pedro Raul ele sofreu um trauma na costela e pode ser desfalque para amanhã, né? O Corinthians ainda vai fazer o último treino, nação corintiana, para a gente saber qual vai ser a provável escalação, porque, de novo, mais uma vez, Fernando Diniz vai ter uma nova dor de cabeça para saber qual vai ser o time que ele vai entrar amanhã. E a gente não sabe se Breno Bidon também vai para o jogo, né? Então, eu vou aguardar a nação corintiana para ver qual vai ser a provável escalação, né? E assim que sair, eu vou estar colocando para vocês aí, tá bom? Beleza? Então vamos nessa aqui, nação corintiana. Vamos lá? Vamos falar aqui do pré-jogo. Corinthians e Cruzeiro se enfrentam amanhã, a partir das 7h30 da noite, na Neoquímica Arena, com transmissão do Prime Video, né? Então, por essa ninguém esperava, né? O Prime Video vai transmitir Corinthians e Cruzeiro amanhã, né? Pois é, nação corintiana. Bom, mas, enfim, né? Como vocês estão reparando, né? Eu estou de vermelho, né? Porque o alerta vermelho no departamento médico do Corinthians ainda surge, né? Então, por isso eu estou de vermelho, né? Porque o alerta vermelho continua na nação corintiana, né? Enfim, bom, vamos nessa aqui, né? Eu estou confiante para que o Corinthians busque esse resultado para subir ainda mais na tabela. O Corinthians é o 7º colocado. Estamos a passos largos do G5, né? Então, o Corinthians ganhando amanhã, nação corintiana, o Corinthians já vai subir na tabela, vai pegar mais uma caroninha de elevador e garantir o G5, né? Então, muito importante aí isso que o Corinthians precisa fazer amanhã. Sem contar também, nação corintiana, que o Corinthians está fazendo uma campanha de G5, está fazendo uma boa campanha, desde a chegada do Diniz, né? Desde a chegada do Diniz, o Corinthians está fazendo uma campanha de G5, né? Depois que o Corinthians se afastou ainda mais e mais longe da zona de rebaixamento, né? O Corinthians agora está fazendo uma campanha de G5, né? Então, está fazendo uma campanha de G5, né? Então, está evoluindo no Campeonato Brasileiro, né? Então, só que a minha preocupação, nação corintiana, é que o Corinthians está disputando a Libertadores e o Brasileiro. Só isso que o Corinthians está disputando. Que a Copa do Brasil se foi, infelizmente, né? Fomos eliminados na Copa do Brasil, perdemos dinheiro, né? A gente só garantiu 5 milhões de premiação da eliminação, né? Então, o que restou agora é o quê? A Libertadores e o Campeonato Brasileiro. E esse jogo de amanhã, nada mais do que é um confronto direto, né? Porque o Corinthians ainda vai ter um jogo importante, um jogo da volta das oitavas de final contra o Rosário Central da Argentina, na Neoquímica Arena. E também vai ter mais um confronto direto no Brasileiro, que vai ser contra o Coritiba, que vai ser no outro domingo. Beleza, nação corintiana? Então, é assim, nação corintiana. Confrontos diretos, né? Esse, o Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro amanhã. O confronto de quinta-feira da Libertadores, o jogo da volta contra o Rosário Central da Argentina. E também o jogo que vai acontecer no outro domingo, que vai ser o jogo contra o Coritiba, pelo Brasileiro, né? Que vai ser outro confronto direto, né? Então, isso já é obrigação do Corinthians vencer esse jogo amanhã, né? Vai ser obrigação. E vamos ver
como vai ser. Eu estou confiante. Eu estou confiante. Eu sei que vocês vão falar nos comentários. Ah, Henrico, mas é jogo difícil. Eu entendo, nação corintiana. Eu entendo que vai ser jogo difícil, né? Até isso eu posso entender, né? Eu posso entender que vai ser jogo difícil, mas dá para ganhar. Estão dizendo que o Cruzeiro vai vir com o time misto. Eu não sei se vai ser isso aí. Se o Cruzeiro for com o time misto, eu acho que dá para a gente ganhar tranquilamente. Né? Eu acho que dá para ganhar tranquilamente. Né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Né? Então, enfim, né? Então, é o que a gente vai conseguir para esse jogo de amanhã, nação Corinthians. E eu estou confiante. Eu estou confiante para que o Corinthians saia vitorioso do Cruzeiro, né? É a equipe do Cruzeiro, né? Então, ele sabe muito bem disso. Então, vamos embora aqui para o palpite, nação corintiana. Inclusive, eu já fiz o meu aqui, né? Já fiz meu palpite, né? O palpite aqui do Henrico, né? O palpite do Henricão. Então, tá aí, nação corintiana. Meu palpite já está aí para vocês, né? Vai ser 3-1 para o Corinthians, 2 gols do Caio César e 1 do Garro, né? Então, vai ser 3-1 para o nosso Coringão, né? 3-1 para o Coringão. Olha, quem achar um jogo difícil, nação corintiana, quem acha que vai ser um jogo difícil, até aí tudo bem. Eu também posso considerar que esse jogo de Corinthians e Cruzeiro vai ser um jogo muito difícil, apesar de ser na nossa casa, mas pode ser um jogo difícil, um jogo equilibrado, né? Um jogo equilibrado. A equipe do Cruzeiro, que veio de empate contra o Flamengo no primeiro jogo das oitavas da Libertadores, né? Então, pode ser um jogo equilibrado, né? A gente sabe, né? Cruzeiro é uma equipe qualificada, né? Que é uma equipe que finaliza, dá muito desarme, muita posse de bola, né? Então, assim, a gente pode perceber o que diferencia sobre isso. Mas eu acho que o Corinthians consegue ganhar, nação. Consegue ganhar. Cruzeiro não é uma equipe fácil, né? Tem jogadores, tem um treinador deles, né? Tá dando muita inteligência, né? Então, tá dando muita inteligência e por isso pode acontecer sim que seja um jogo difícil. Mas considero que o Corinthians vai ganhar esse jogo tranquilamente. Deixa eu Deixa eu falar aqui sobre exatamente. Vamos falar exatamente do André, nação corintiana. Vamos falar exatamente do André, né? Que o André teve a lesão confirmada, né? Então, calma aí. Deixa eu olhar aqui para você. Aqui, boa, achei. Aê, agora sim, achei. Consegui achar. Que beleza. Achei. Ó, então vamos nessa aqui, nação corintiana. Vamos lá. A informação é do meu timão, né? André teve a lesão confirmada, né? André teve a lesão confirmada.
Então, exatamente isso. Então, o André teve a lesão confirmada. O André no posterior da coxa direita. Uma travadinha aqui na São Corinthians, mas já voltei aqui. Deu uma travadinha, mas já voltei. Voltei aqui de novo na São Corinthians. Tá dando umas travadinhas aqui, né? Mas tô de volta aqui. Então, vamos lá. O André sofreu uma lesão muscular de grau 2 no posterior da coxa direita e deve ficar afastado por cerca de 4 a 5 semanas. Com isso, o volante está fora dos 2 jogos do Corinthians contra o Rosário Central pela Libertadores, aumentando os problemas do elenco nessa fase decisiva da temporada. A lesão também pode impactar uma possível transferência para a Europa. O Corinthians esperava propostas na casa dos 22 milhões de euros, né, pelo jogador, mas o período de recuperação pode dificultar as negociações dessa janela. Então, como vocês estão vendo aí, nação Corinthians, o André, né, o André vai ficar fora de 4 a 5 semanas, né? Então, vamos desejar uma boa recuperação aí para o menino, né? O André. Então, vamos desejar boa recuperação aí para ele, né? É isso aí. Agora nós vamos falar sobre Memphis Depay, nação corintiana. Vamos falar sobre Memphis Depay. A informação é do Luiz Fabiani e do meu timão, né? Vamos lá. Memphis Depay e Corinthians voltam a discutir sobre a renovação de contrato. Na última quarta-feira, as partes se reuniram para uma nova bateria de conversas. A tendência é que haja uma manutenção das bases contratuais estipuladas inicialmente. Além disso, o atacante está um pouco disposto a reduzir ainda mais a sua pedida. Eu tinha falado para vocês na live de ontem, nação corintiana. Memphis Depay, o contrato não foi renovado, mas o Memphis não deixou o Corinthians oficialmente. Não deixou, né? E aí o que acontece? Pode haver uma reviravolta na nação Corinthians. Pode haver uma reviravolta. Tanto é que a diretoria do Corinthians e entre ele mesmo, Memphis Depay, tiveram uma nova reunião, né? Uma nova conversa sobre a renovação de contrato, né? Olha, eu acho que deu para perceber exatamente, nação corintiana, a cagada que o Osmar Stabile fez de não renovar com o Memphis, né? Então, tudo isso simplifica que o Osmar Stabile se arrependeu de ter feito aquilo ali que ele não poderia ter feito, né? Mas agora só resta a nação corintiana. Essas conversas foram reabertas sobre a renovação de contrato, né? E o próprio Memphis já sinalizou que ele quer continuar na nação corintiana. Ele mesmo confirmou que ele quer continuar no Corinthians, nação corintiana, né? Agora, essa renovação que pode acontecer, surge uma pergunta que não quer calar. Será que a dívida vai ser paga a partir do ano que vem, nação corintiana? Porque ninguém sabe como é que isso vai acontecer. Mas vamos aguardar, nação corintiana. Vamos aguardar para ver o que vai ser feito nessa renovação do Memphis, né? Então, vamos ver o que vai acontecer, né? Então, estamos aguardando, né? Nós estamos aguardando para saber exatamente o que é que vai acontecer, né? Agora nós vamos falar de Pedro Raul, nação corintiana. Essa informação chegou hoje, informação do GE. Então vamos nessa aqui, né? Problema no ataque. Pedro Raul sofre trauma na costela e é dúvida. O centroavante Pedro Raul sofreu um trauma na costela no empate sem gols contra o Rosário Central
na última quinta-feira na Argentina pela Conmebol Libertadores. E virou dúvida no Corinthians para o jogo deste domingo contra o Cruzeiro às 7h30 da noite na Neoquímica Arena pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Fernando Diniz tem as opções limitadas para o ataque, já que Yuri Alberto se recupera da lesão muscular na coxa direita, Memphis Depay não teve o contrato renovado, Zacarias Labiade sofreu uma lesão no menisco e rompimento do ligamento do joelho esquerdo, e o Kaique está fora por lesão grave, né? 4 alternativas disponíveis para o ataque. Dieguinho, Lingard, Guinegão e até mesmo o Caio César na Nação Corinthians, né? Tudo bem, né? O Caio César está sendo titular e nessa provável ausência do Pedro Raul na Nação Corinthians, pode ser que o Diniz ele possa centralizar o Caio César e jogar com o Caio César de centroavante. Pode acontecer isso. O Dieguinho, nome muito interessante também para substituir o Pedro Raul. Gessé Lingard também. Só que o que eu não entendo na Nação Corinthians é a posição que o Lingard joga. Porque o Lingard ele é meio atacante. Mas pode ser que ele pode jogar na posição de centroavante. Só que o Lingard nunca jogou nessa posição. Só que o que me preocupa é a posição que o Lingard pode jogar. Que se bota o Lingard de ponta, ele não faz a marcação pressão. Não faz. Então o único jeito é pôr de meio atacante ou de centroavante. Já o Guinegão, muito provável também, né? Que pode ser um substituto aí para o Pedro Raul, né? Agora, a questão do Caio César, Nação Corinthians, quando sair a provável escalação que o Diniz vai divulgar, essa é a única questão. Ou pode ser que o Caio César joga centralizado, de centroavante, ou o Guinegão pode ser a surpresa, né? Ou até mesmo o Dieguinho e o Gessé Lingard, né? Então, vamos esperar para ver o que é que vai acontecer, né? O que é que vai acontecer, né? Então, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, né? Mas, enfim. Vamos aguardar, Nação Corinthians. Vamos aguardar para saber qual vai ser a provável escalação do Corinthians, né? Vamos aguardar para ver qual vai ser a provável escalação, né? Vou até dar uma olhadinha aqui no GE, que por incrível que pareça, o Corinthians ainda está fazendo o último treino, né? Está fazendo o último treino, por incrível que pareça. E deixa eu ver aqui. Por enquanto, ainda não saiu a escalação, né? Por enquanto, ainda não saiu a provável escalação, né? Estamos aguardando. Porque o Corinthians ainda está fazendo o último treino, né? Está fazendo o último treino antes dessa partida de amanhã. Na Neoquímica Arena contra o Cruzeiro. Não é verdade? Então, especificamente, pode surgir uma novidade na Nação Corinthians. Quem que vai jogar de centroavante? Se vai ser o Caio César, ou vai ser o Dieguinho, ou o Lingard, ou o Guinegão. Né? Então, ninguém sabe quem que vai jogar de centroavante, porque o Diniz vai ter que se virar. Porque, ó, tá sem o Yuri Alberto, sem o Memphis, sem o Zacarias, sem o Kaique, sem o Vitinho. Quem é que ele vai usar? Ninguém sabe, né? Então, o Diniz vai ter que se virar. Põe o que tem de melhor e ver o que vai dar certo. Tem que testar. Testa alguém da base, no caso, né? Porque a gente sabe, Nação Corinthians, que o Guinegão, ele ainda pode sim, ele tá para receber propostas da Europa. Então, é o que realmente, Nação Corinthians,
o que pode simplificar esse fluxo de caixa que o Corinthians precisa dar uma economizada, né? Então, exatamente isso. Essa é a provável escalação, nação Corinthians. A gente não sabe, a gente não dá para saber também se o Breno Bidon vai para o jogo, né? Ninguém sabe se o Breno Bidon vai para o jogo, porque o Breno Bidon saiu machucado, né? Contra o Rosário Central, então ninguém sabe se o Breno Bidon vai para o jogo. Então, por isso que eu vou ter que aguardar essa provável escalação que vai sair hoje, após o último treino, né? Então, deixa eu fazer aqui, né, deixa eu fazer aqui uma artezinha aqui. Deixa eu fazer uma artezinha aqui para a gente falar também, nação corintiana, que o Corinthians recuperou a camisa do valor histórico, né, no patrimonial, né, que havia sido furtada, né? Havia sido furtada ontem, anteontem, na quinta-feira, né? Então, deixa eu fazer aqui para vocês, né? Enquanto tem esse tempinho ainda de vídeo, beleza? Mas lembrando, nação corintiana, quando sair a provável escalação, vou estar divulgando para vocês aí, beleza? Porque, assim, ninguém sabe se o Breno Bidon vai para o jogo, né? Ninguém sabe. Pedro Raul é dúvida. Então, eu não estou cravando, nação corintiana, que o Pedro Raul é desfalque. Ele é dúvida, né? Pedro Raul é dúvida. Então, Henrico, o Pedro Raul pode ser que ele pode ser desfalque? Pode ser desfalque. Mas, por enquanto, ainda é dúvida. Se ele vai para o jogo ou, se ele for relacionado, ele pode ou começar jogando ou ele começa no banco, né? Então, a gente está aguardando nesse caso, né? A gente está aguardando. A gente aqui para vocês. São corintiano. É a camisa do Corinthians, o manto sagrado, que essa camisa ela pertence ao Yuri Alberto, nação Corinthians. É uma camisa do Yuri Alberto, né? Eu recebi algumas imagens, mandaram para mim, mandaram essas imagens para mim ontem, né? Obviamente, eu não estava sabendo que isso aconteceu, nação Corinthians. Realmente, eu não estava sabendo. Fiquei sabendo quando a rapaziada mandaram para mim no meu WhatsApp essa informação aí. Mandaram. Deixa eu fazer isso aqui rapidão. Vou fazer aqui para vocês aqui. Espera aí, nação Corinthians. Espera aí. Vai ser rapidão aqui para vocês. Está na hora do lanche da tarde. Rapidinho aqui para vocês. Enquanto tá fazendo aqui, nação corintiana, se vocês perguntar para mim, Henrico, se o Pedro Raul não jogar, quem que vai jogar? É o que eu citei para vocês. Dieguinho, Lingard e o Guinegão. O Caio César, ele pode jogar de centroavante. Ele pode jogar centralizado, né? Porque, tipo assim, o que exatamente não funciona para o Caio César, nação corintiana, é a posição que ele está jogando. Ele está jogando de ponta. Então, simplesmente não está funcionando isso para o Caio César, né? Não está funcionando. E aí é o que subtrai essa pequena queda de produção do Caio César, né? Porque o Caio César perdeu 2 gols
melhor, 3 gols inacreditáveis na quinta-feira, no jogo da Libertadores, porque os 3 gols que ele perdeu na São Corinthians foi inacreditável, cara. Inacreditável, né? Só que isso aí é coisa que o Yuri Alberto devia ter feito desde os anos anteriores. Mas o Yuri Alberto ele não faz isso. Se ele chuta, se a bola chega nele, ele tenta finalizar, até aí tudo bem. Mas ele não consegue, né? É coisa que o Yuri Alberto não consegue na São Corinthians. Né? Ele está aqui, rapidinho, aqui na São Corinthians. Espera aí. Vai ser rapidinho. Deixa eu fazer aqui, melhor, colocar aqui para vocês essa informação. Essa camisa do Corinthians que foi furtada, né? Então, foi furtada essa camisa, o manto sagrado, né? Então, enfim, deixa eu colocar aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui para vocês aqui. Nação Corinthians, calma aí. Vou colocar aqui para vocês. Peraí que tá abrindo aqui. Aqui. Aí, beleza? Olha, então vamos nessa aqui, Nação Corinthians. Vamos lá. Vamos falar sobre esse assunto aqui. A informação é do portal Time do Povo. Camisa recuperada. O Corinthians recuperou a camisa de valor histórico e patrimonial que havia sido furtada do Memorial das Conquistas do clube na tarde desta quinta-feira, dia 13. Após o fornecimento das imagens das câmeras de segurança e demais informações ao 52º Distrito Policial, o indivíduo responsável pelo furto foi localizado e conduzido à delegacia para as providências judiciais. A camisa será devolvida aos cuidados do Departamento Cultural do Corinthians e retornará ao adesivo, ao acervo do clube, né? Acervo do clube, que é o adesivo, né? A recuperação do patrimônio aconteceu após o trabalho da Polícia Civil, que recebeu as informações e imagens fornecidas pelo Corinthians. Eu estava vendo um vídeo que mandaram para mim, Nação Corintiana. É exatamente isso, né? Esse homem entrou exatamente lá no Memorial das Conquistas do Corinthians e esse homem, ele furtou essa camisa e essa camisa pertencia, é uma camisa do Yuri Alberto, né? Que tem o número do Yuri Alberto, tá escrito Yuri Alberto nas costas, né? Então, essa camisa, ela foi furtada na Nação Corinthians. Foi furtada. E aí, o Corinthians solicitou as imagens para saber quem que fez isso, né? E foi constatado que foi um indivíduo que invadiu o Memorial das Conquistas do Corinthians e furtou essa camiseta aí, né? A camisa, né? O manto sagrado do Corinthians, né? E a boa notícia é que essa camisa já foi recuperada, né? Já foi recuperada e já está aí, né? Já está exatamente aí aos cuidados do Departamento Cultural do Corinthians, né? E retornou
ao acervo do clube, né? Acho que é onde fica guardado as camisas, né? Então, exatamente isso. Então, para quem me perguntar, Henrique, você soube de alguma coisa, de uma invasão do Memorial das Conquistas do Corinthians? Sim, nação Corinthians. Fiquei sabendo ontem, sexta-feira, mandaram essa foto para mim. Eu chequei essa informação, fui apurar. É a informação que eu vi através do portal Time do Povo e também a informação foi confirmada pelo meu timão, foi apurada e o meu timão apurou essa informação, né, de que essa camiseta do Corinthians, essa camisa que pertence ao Yuri Alberto, ela foi furtada, né, foi furtada no Memorial das Conquistas do Corinthians, né, foi furtada por um homem, né, um homem entrou lá, pegou essa camisa e furtou, né, ele furtou essa camisa, né, então, agora, a questão, nação corintiana, eu não sei se essa pessoa, eu não sei se é algum rival ou sei lá quem é, nação corintiana. Não dá para saber exatamente quem que é essa pessoa, né? Se é algum rival nosso, né? Ou se é um próprio torcedor do Corinthians que fez isso aí, né? Então ninguém sabe dizer qual o motivo dessa pessoa pegar o manto sagrado e furtar o manto sagrado sem hipótese alguma, porque, assim, ninguém sabe, nação corintiana, qual o motivo, qual que é o motivo desse homem pegar essa camisa e furtar com as próprias mãos, né? Então, enfim, mas graças a Deus, essa camisa já foi recuperada. Como eu disse para vocês, nação corintiana, essa camisa do Corinthians é a camisa que pertence ao Yuri Alberto, né? É uma camisa do Yuri Alberto e esse homem teve a capacidade de pegar essa camisa e furtar, né? Mas graças a Deus que já conduziram esse rapaz aí para a delegacia, né? Então, exatamente isso. Bom, graças a Deus que isso aí já foi recuperado com sucesso, né? Então, é isso aí, nação corintiana. Bom, nação corintiana, então é isso. Vou encerrando o vídeo por aqui, beleza? Então, essa é a nação corintiana. Rumo aos 4.000 inscritos, né? Rumo aos 4.000 inscritos. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificação, comente, compartilhe esse vídeo com todo mundo quem quiser, beleza? E amanhã, após o jogo, vou estar gravando o pós-jogo para vocês aí de Corinthians e Cruzeiro, beleza? Então é isso aí, nação corintiana. Valeu, falou. Tamo junto e vai, Corinthians. Bom sábado, bom final de semana. E até amanhã. Valeu, falou.